Voltamos. Vamos lá. Marcelo Andrade, doutor em filosofia, explica a essência da obra de Marx. Vocês estão prontos? Espero que vocês estão prontos. Estejam prontos? Então, bora lá. Marx, né? Exatamente. Você chegou a ler a tese dele lá sobre Epicuro, sobre os trabalhos dele. Eu li um lá. trecho dessa tese sobre Epicuro que é inclusive uma tese muito interessante, né? Porque ele tenta... O que o jovem Marx ele está interessado, né, quando ele escreve essa tese? O jovem Marx... Boa noite. Boa noite, camarada. Boa noite. Tá bem? Ele está interessado em combater os hegelianos de direita, né? Aqueles alunos de Hegel, que eles eram chamados de hegelianos de direita por quê? Porque eles defendiam o status quo do Estado prussiano daquela época, né? O Estado prussiano... O jovem só pensa em uma coisa: combater os hegelianos de direita. Prussiano era uma monarquia, é uma parte da Alemanha, que hoje em dia, essa parte... Que bom que tá tudo bem isso. Aqui estamos bem também. Na sua maioria está na Polônia, né? O Estado prussiano, ele era um Estado bastante burocratizado, bastante autoritário e que se valia da religião como instrumento de governo, né? O Estado prussiano, ele era oficialmente luterano, protestante luterano. E os governantes, eles faziam o quê? Eles modificavam as verdades religiosas de acordo com seus interesses de governo. Não há coisa menos cristã do que isso, né? Do que o Estado prussiano da época de Marx. Então você tinha ali... Mas a Prússia não tinha passado pela Revolução Burguesa ainda, né? A revolução que tinha cantado lá na França, tinha começado na França, na Alemanha ainda não tinha chego, né? E uma classe de intelectuais ligados aos altos cargos na universidade e automaticamente ligados à burocracia estatal prussiana que defendiam o status quo. E o Marx, desde a sua tenra juventude, né, ele combate esse status quo. Então ele vai buscar em Epicuro, né, na sua tese de doutorado, um princípio que a gente pode chamar assim, um princípio ontológico para justificar a liberdade individual. Então a tese de doutorado do Marx, né, que é sobre Demócrito e Epicuro, ela... A diferença da filosofia de Demócrito e Epicuro. Eu não cheguei a ler esse livro. Essa tese, né? Ela vai buscar, assim, na raiz das coisas, né, uma liberdade que se manifesta, né? Não sei se ele fala sobre isso, tá, gente? Não sei, eu não li mesmo o texto, mas o Marx é um estrito de filosofia de Marx. Duvido que ele esteja certo falando que Marx disse sobre liberdade nesse texto, mas eu não li, então não posso falar. Que deve poder se manifestar no plano das relações humanas, né? Então essa é uma tese que tem muito de liberal, se a gente for ver. Mas os estudiosos de filosofia grega não levam muito a sério esse trabalho. Por que o jovem Marx ele é interessante, né? E eu me arrisco aqui até a dizer que para a gente entender o que tem acontecido hoje, né, e esse tipo de agenda que a chamada esquerda identitária propõe... Esquerda identitária. Agora dá pra fazer o bingo, hein? Identitário, identitário, stalinismo, pode pôr aí. Escola de Frankfurt, vai ter. Gramsci, também vai ter aí. Eles vão falar sobre Gramsci. Certeza que eles vão falar, tá? Que mais? Manda aí no chat aí o bingo aí. Anota aí. O jovem Marx, ele é até mais interessante do que o velho Marx, né? Ele... Caralho, meu amigo. Ele tem uma obra que é mais... Não dá pra gente fazer uma divisão, né? O jovem Marx e o velho Marx. Dá pra gente fazer uma divisão abstrata, né? Mas o Marx é a história dele inteira, né? Não existiria velho Marx se não tivesse o jovem Marx. Ela é mais prolífica em produzir essas coisas do que o velho Marx. Por quê? O velho Marx é o Marx do Capital, né? O Marx do Capital aquele cientista que está ocupado com a crítica da economia política, né? E aí a gente, qualquer opositor do marxismo
facilmente pode tirar contra o velho Marx aquela cartada fácil. É que a economia, né, Aquela cartada fácil, qual? a organização econômica mudou muito dos tempos de Marx para os dias de hoje. Mudou, mas a essência continua a mesma. Mudou, mas continua atual. Atual. Mano, tudo que o Marx escreve, você encontra hoje na realidade. Mesmo com toda a mudança. Porque o Marx tá falando da essência do capital. Ele não tá falando só da aparência do capital. Então, todas as mudanças que a gente teve do tempo de Marx até agora, só mudou na aparência. Por isso que se mantém capitalismo. Se tivesse mudado a tal ponto de que a obra de Marx estivesse desatualizada, né? Não fizesse sentido, então não se chamaria mais capitalismo. Então, se chama capitalismo ainda, Marx continua atual. Marx é desatualizado, então, bingo. boa parte, ou podemos dizer a quase totalidade do que ele escreve no Capital, estando certo ou errado, não vou nem entrar nesse mérito aqui, né? Caducou, né? Caducou. O cara não leu o Capital, A economia hoje em dia, a organização econômica, não se dá mais daquele modo. Não se dá mais pela mercadoria. Não existe mais mercadoria, tá? Não existe mais fábrica, não existe mais nada disso. Caducou. Né? Então, mesmo os marxistas que ainda querem... Só tem mais camadas, mas quando tu levanta o tapete, tá lá. Isso é ciência, com certeza. É isso. O Marx, ele tá fazendo um trabalho científico, ele tá descrevendo a essência do capital, não tá falando sobre a aparência do capital. Dizer que o Capital é uma obra que nos ajuda a entender o Marx não baixou o Android 6.0. mundo de hoje, eles têm que fazer um contorcionismo intelectual que é um negócio tremendo. Agora, o jovem Marx, ele é interessante, né? Ele é mais interessante por quê? Porque o jovem Marx, ele tá trabalhando com o quê? Ele tá trabalhando com o conceito de alienação e emancipação humana. No Capital tem isso. Então, como eu disse, né? Dá pra você diferir o jovem Marx pro velho Marx, mas um tá ligado com o outro. Não é como se o Marx ficasse velho e abandonasse tudo que ele escreveu. É um devir contínuo da teoria marxista, é ele desde o início, né? Desde o primeiro texto até o último texto, você encontra a conexão entre eles. É um desenvolvimento da teoria. Então, o jovem Marx, o que ele está interessado em fazer? Ele está interessado numa... O jovem Marx está interessado em fazer uma filosofia para superar dialeticamente a filosofia da época dele, que é a filosofia hegeliana. Numa noção que eu quero que vocês gravem isso, né? Eu quero que todo mundo que está assistindo grave isso. O jovem Marx está trabalhando com uma noção que é a noção de emancipação. O ser humano... Emancipação. E tá presente a emancipação em toda a obra do Marx, cara. E inclusive no Capital tá presente isso. O ser humano, ele se encontra como, né? Diz o jovem Marx. O ser humano, ele se encontra alienado. O que é alienação, né? Se você duvida de mim, procure a última parte do primeiro capítulo do Capital, que ele fala sobre fetichismo. Ele fala exatamente sobre alienação. Alienar é você dar aquilo que você tem para outro. Né? Não é bem assim, não é bem assim. Alienado é você estar distante de algo, você está fora de algo, você está longe de algo, né? Não é você dar. Você dar, você está alienando, mas alienação não é só isso. E... drogar tem aqui, ó. Eu quero me drogar. Como que o ser humano, ele se aliena? Ele se aliena quando ele entrega aquilo que ele tem de mais precioso para uma outra entidade que vai se utilizar disso para explorá-lo. Então, a primeira entidade que o Marx vê fazer isso é o próprio Estado prussiano, né? Quando ele escreve aquele manuscrito, que é a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, ele vai encontrar no Estado prussiano o elemento máximo da alienação, né? Quer dizer, os indivíduos... Não é isso que tá na Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, tá? Na Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, Marx está fazendo uma crítica da filosofia de direito de Hegel. Ele não encontra no Estado
a forma da alienação. Não é isso que trata o livro, tá? O livro vai tratar sobre como Hegel é idealista e como a dialética dele só toca o ideal e não toca a materialidade. Na sociedade civil. E ele não fala do Estado, ele coloca o poder do Estado, com hífen ainda. Quando ele vai falar do Estado, ele fala do poder do Estado. Cedem o seu poder para o Estado que vai usá-lo contra eles. Depois, quando Marx sai da Alemanha, ele vai encontrar a classe operária francesa, né? Ele vai para Paris e ele encontra a classe operária francesa. E aí ele escreve os Manuscritos Econômicos Filosóficos, em 1844, e aí ele vai aplicar essa noção de alienação ao trabalho. Ele vai dizer o que acontece é... Ele tá na alienação, né? Ele tá achando que o trabalho inteiro do Marx é sobre alienação. Alienação é um ponto importante para o marxismo, mas não é ele todo. E a alienação, ele faz parte de um todo maior. A alienação é uma categoria da dialética hegeliana. Então, quando o Marx fala sobre alienação, ele não está falando só sobre alienação. Ele está falando sobre um sistema completo, dialético, que ele está querendo criticar e superar de forma dialética pelo próprio sistema. E então ele vai falar um pouco sobre alienação, mas ele fala sobre muitas outras coisas. A alienação é um ponto pequeno na obra de Marx. E ele está colocando como se a alienação fosse o centro da obra de Marx. E não é, tá? O centro da obra de Marx é a dialética. A dialética marxista é o projeto que ele está construindo durante toda a vida dele, até chegar no Capital. Quando ele chega no Capital, o método dialético é, então, inteiramente usado para descrever a sociedade capitalista. É que na sociedade moderna, o trabalhador aliena as suas forças para uma outra O trabalhador aliena suas forças para uma outra entidade. Que vai... Como se fosse, tipo, pela vontade do trabalhador, né? Vai lá e aliena sua força de trabalho. Não é isso. O que Marx vai falar sobre a alienação do trabalho, do trabalhador, é que o trabalhador está alienado dos meios de produção. Esse é o grande ponto para você entender o fetichismo da mercadoria e a alienação de Marx, tá? O trabalhador está alienado dos meios de produção. Esse é o ponto da alienação em Marx. O Marx de maneira nenhuma fala que o trabalhador vai alienar o seu trabalho para outro. Não. Alguém está alienando o trabalhador dos meios de produção. Isso que é Marx. Explorá-lo. Né? Então você tem aí a raiz da crítica econômica que ele vai desenvolver depois no Capital. Essa noção de alienação, de perda das potências e das possibilidades humanas. Aí que tá. Não é perda das potências e habilidades humanas. É não tá com os meios de produção disponíveis para se efetivar, então, a mão de obra. Esse que é o ponto. Não tem nada a ver com perda das capacidades humanas e os caralho a quatro, não. O ponto da alienação é que o trabalhador está alienado dos meios de produção. Simples. O trabalhador não trabalha para si e para os seus, e sim para produzir uma matéria que ele não visualiza. Quantos trabalhadores sabem de fato o que produzem? Nós, belo conteúdo. Obrigado, camarada. E, diante disso, qual é a saída? A saída para isso é uma saída revolucionária, né? Então, o que os explorados, os alienados precisam fazer? Eles precisam tomar consciência coletivamente. Vamos ver se ele vai chegar nos meios de produção. Vamos ver. Dessa sua situação de alienação. Para quê? Para se reapropriarem daquilo que eles alienaram, daquilo que eles entregaram. E eles alienaram. Muito ruim, cara. Muito ruim. Para outrem. O Marx, ele percebeu que fazer... Ele tá só no idealismo, né? Ele tá como se o trabalhador tivesse lá e entregado a mão de obra. Não. O
O trabalhador é alienado à força por outra classe. O trabalhador não entrega de bom grado a sua força de trabalho. Ele entrega justamente porque ele está alienado dos meios de produção. Essa é uma das bases sobre a alienação de Marx. A crítica do Estado prussiano era uma coisa extremamente pontual. Quando ele expande a crítica para a economia política, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma crítica que ela aspira à universalidade. Por quê? Porque a realidade europeia daquela época era uma realidade de industrialização e de proletarização muito rápida do trabalho. Então você tem ali um elemento revolucionário que ele estava buscando desde a sua obra ali na Prússia, na juventude, e que ele encontra no proletariado. Por quê? Porque dentro da Alemanha, né, dentro da Prússia... Por quê? Por quê? Será que é porque o proletariado é a classe explorada? Será que é porque o proletariado que constrói o mundo? Será que é por causa disso? Vamos ver. Ninguém queria fazer revolução. Ah, tá. Ah, tá. O proletariado tava lá querendo fazer revolução. Por isso que ele encontra no proletariado, entendi. Queria fazer revolução. As pessoas queriam se acomodar, né? Elas queriam se acomodar ali de As pessoas queriam continuar ali, exploradas, né? algum jeito. O Estado ia em cima e censurava um jornal, caçava alguns professores. Aliás, tem um caso divertidíssimo, né? Que o Marx, ele frequentava um grupo de professores que eram os hegelianos de esquerda, ou jovens hegelianos. E o chefe deles, né, um sujeito chamado Bruno Bauer, ele era professor numa faculdade de teologia. E aí ele foi cassado, né, do seu posto porque ele era ateu, né? Então... aí eu fico pensando, como é que o sujeito chega no posto de professor titular de... Puta, Bruno Bauer é muito ruim, velho. De filosofia numa faculdade de teologia pública sendo ateu, né? Então é uma história bem curiosa. Mas o Marx, ele briga com os jovens hegelianos por quê? Porque para eles o elemento central da alienação era um elemento religioso. Então, para você superar a alienação, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer a crítica da religião. Agora, o Marx, ele percebe o quê? Ele percebe que a crítica da religião, ela já... Eles estão falando pra bolha deles, brancos da família Faria Lima. Sim, camarada, eu concordo com você, mas a gente tem que fazer o ponto aqui, porque tem gente que acaba assistindo, né? E acaba acreditando nessas asneiras. Tá com todas as suas cartas na mesa, né? O iluminismo já tinha feito isso, o Kant já tinha feito isso, o Hegel e o idealismo alemão, eles já tinham virado a religião de pernas pro ar, né? Então, Marx, ele percebeu, se a gente ficar preso na crítica da religião, a gente Marx percebeu. não atiça as massas, né? Ninguém... Sim. Marx só queria causar, velho. Marx só queria causar. Marx não quis estudar, não quis evoluir a ciência, não. Só queria causar, mano. Muito baderneiro esse Marx, velho. Só queria causar. Ninguém vai pra rua, ninguém vai fazer Marx latrador, mano. revolução. Como assim ninguém vai fazer revolução? Não pode, mano. Tem que ter bagunça, cara. Tem que ter fogo. É isso, precisa ter revolução. Marx era todo dia, mano. Marx acordava e a única coisa que ele pensava era revolução. Ele falava, mano, tem que ter revolução, tem que ter gente queimando. É isso. Marx inventou a vuvuzela. Motivado por uma crítica religiosa. A gente precisa de um elemento mais explosivo. E esse elemento Francês mais fraco. mais explosivo é justamente o que ele vai aos poucos descobrir, que é um modo de produção capitalista e a maneira como ele explora o trabalho humano. Tá, vamos lá. Marx, ele não tá... Explicar, senão o pessoal vai achar que o Marx realmente era baderneiro, né? Marx, ele não tá preocupado em fazer revolução, tá? O Marx não tá preocupado em fazer revolução. O Marx, quando ele começa na juventude ali, ele tá criticando uma visão filosófica. Não tem nada a ver com direito, não tem nada a ver com religião, tá? Marx está procurando desenvolver a filosofia. Marx era filósofo, não era teólogo, não era advogado. Marx era filósofo. Então ele vai atacar a filosofia de Hegel. Não exatamente o ponto ali do direito. O livro que ele faz, que ataca, que critica Hegel, é a filosofia, a crítica à filosofia do direito de Hegel. No livro, ele
utiliza a filosofia de direito de Hegel, que é um texto, para mostrar como que o Hegel está filosoficamente errado, tá? Não está falando exatamente sobre o direito. Marx está atacando a filosofia de Hegel. Por quê? Não é porque ele quer fazer uma revolução. Porque o Marx entendeu, e isso já está em Hegel, que a filosofia é um processo dialético. Ela vai se superando, ela vai atingindo ápices, e então ela vai partindo para outro estágio e por aí vai tendo saltos qualitativos. Então o Marx ele está preocupado em dar esse salto qualitativo na filosofia. E ele utiliza como ponto de partida a filosofia hegeliana. Então ele vai dar esse salto qualitativo. E o que acontece é que o Marx, através da filosofia hegeliana, da dialética hegeliana, ele encontra um ponto que é a dialética do senhor do escravo, que o Hegel vai dizer que o senhor para existir precisa do escravo e do escravo para existir precisa do senhor, e que isso só vai ser resolvido depois que o escravo superar o senhor e então acabar essa briga entre o senhor e o escravo. Aí você tem um salto qualitativo. Então o Marx vai entender essa dialética do senhor e do escravo como a luta de classes. Tá? Então percebe que não tem nada a ver com a revolução em si. Né? O Marx não está preocupado em procurar a revolução. Aí ele acaba encontrando a revolução. Ele vai olhar assim e falar assim, ó, a luta de classes é comparável ali com a dialética do senhor e do escravo, e só tem um modo de superar isso, que é o embate de forças. O embate de forças na luta de classes, durante toda a história, se deu por meio de uma revolução. Então o Marx encontra a revolução assim. Não é que o Marx está procurando a revolução. É de acordo com a leitura que ele tem da realidade, ele chega na conclusão que a revolução é a única maneira de superar esse momento histórico. Então, em linhas gerais, esse é o percurso aí do jovem Marx, né? A noção central para ele é a noção de alienação e a sua contrapartida, né? É isso, né? Eu não preciso ficar me explicando de novo sobre esse ponto da alienação, né? E nem sobre o intuito do Marx, né? Que é a noção de emancipação, né? Quando a gente vê... Então, a emancipação também vem de Hegel, também vem de... o que ele está falando de emancipação é esse salto qualitativo que a consciência dá na dialética do senhor do escravo, que o Marx vai enxergar isso na história humana. Ele vai falar, a luta de classes está acontecendo, e para a gente chegar no ponto final, que seria a emancipação da humanidade, é acabar com a luta de classes. Então a classe dominante para fazer isso só pode ser a classe que constrói o mundo, a classe que não tem mais ninguém para explorar. É ela que é explorada porque é ela que constrói o mundo. Esses movimentos das novas esquerdas, né, que cada dia surgem com uma reivindicação nova, o que eles estão fazendo? Eles estão usando a teoria marxista, né, da alienação e da emancipação. Essa teoria, ela continua... Esse cara é doutor, é isso? Se for doutor, meu amigo, meus pêsames, viu? Produzindo, continua jogando gasolina na fogueira dos conflitos sociais, né? Ao passo que, se você for um marxista muito aferrado ao que ele escreveu no Capital, vai ser muito difícil você atiçar um conflito social. É aquela história, né? O PCO não... Conflito social, Capital. O que você tá falando, cara? O que você tá falando, mano? Como assim? Ei! Que viagem é essa, velho? Da onde vem a miséria? Porra! Consegue mobilizar as massas, né? Quando eles vão ali tentar fazer panfleto. Mas aí que tá, ele é doutor em que filosofia? Boa pergunta, camarada, boa pergunta. Boa pergunta. Em Marx que não é. Isso eu tenho certeza, em Marx é que não é. Porta da fábrica, os trabalhadores dão risada deles, né? Falam, não, sai daqui, né? Aliás... Como que é? Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Os trabalhadores dão risada deles, né? Falam, não, sai daqui.
você atiçar um conflito social. É aquela história, né? O PCO não consegue mobilizar as massas, né? Quando eles vão ali tentar fazer panfletagem na porta da fábrica, os trabalhadores... O PCO. Pro cara, o PCO é a referência de comunismo pra ele, hein? Eles dão risada deles, né? Falam, não, sai daqui, né? Aliás, eu vou até contar uma história engraçada, né? Tem um professor que é membro do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Uma vez, né, eu assisti, né, uma palestra com ele. Vai falar do meu partido. Ele já há muitos anos, e ele conta de quando ele foi fazer panfletagem uma vez na porta de uma fábrica nos anos 80, né? Então ele estava lá tentando motivar os trabalhadores para greve, né? Então ele estava ali distribuindo o jornalzinho dele e ninguém queria pegar, e quem pegava rasgava, jogava fora ali na cara dura. Aí até que chegou um sujeito com uma camiseta do Che Guevara. Tá com cara de fanfic, hein? Tá com cara de fanfic. Da fábrica, ele falou, finalmente, né? Vou ter alguém pra quem eu falar, ó, companheiro, aqui... Eu tava lá, eu era a camiseta. Assembleia, não sei quando, né? Indicativo de greve, tá aqui o nosso jornalzinho. O cara pegou, rasgou assim e jogou no chão, na cara dura, com o maior desprezo de todos. Aí falou, pô, companheiro, pô, camarada, você por acaso sabe quem é esse aí que tá na sua camiseta? Aí ele falou, lógico que eu sei. Ele perguntou, quem que é então? Piada de bar. Ele falou, Raul Seixas. Então, é isso que acontece quando você vai tentar fazer, né, panfletagem na porta da fábrica. Isso não vai levantar o pessoal, né, pra fazer a revolução. Agora essas pautas aí... Aconteceu pra caralho. Da nova esquerda, essas aí levantam mesmo, né? Então... Esse é o ponto que você vê o Marx, influência liberal nele? Exatamente. Influência liberal. Nesse ponto que o jovem Marx, ele tem um vínculo que a gente pode chamar de umbilical com o liberalismo. Porque no final... Vínculo umbilical com o liberalismo, cara. Puta que eu pariu. Das contas, ambas... Marx liberal confirmado. As correntes, elas estão defendendo a mesma coisa. O que é? Estão defendendo a mesma coisa. Mano, o Marx deve estar se revirando no túmulo. O cara escreveu tanto, dedicou a vida inteira pra criticar o liberalismo, e o cara vem e me mete essa, velho. A emancipação... Foi descoberta a fralda. No final das contas. A emancipação é acabar com a luta de classes. Essa é a emancipação para Marx. Carta branca dada a cada indivíduo para ele inventar o que vai ser a sua vida, né? Tudo aqui... Sim, foi isso que Marx disse, confia. Aquilo que lhe é imposto de fora, né? Ou aquilo que o movimento... Imposto? ...disser que lhe é imposto de fora de maneira opressiva... Ele tem o direito e o dever de sacudir, de jogar fora, né? Marxismo F-style. Então, hoje em dia a gente vê de maneira muito clara como isso é feito, né? Pensa-se... Sai do fake Paulo Cogos. Num grupo, né, num grupo de intelectuais europeus e americanos, qual que vai ser a pauta, né? Aí eles jogam para os coitados, né? A mídia, né, e os meios de comunicação ficam martelando na cabeça dos jovens, né, que frequentemente estão em famílias desestruturadas, né, não tem mais referência de pai e mãe, etc. Aí já foi pro caralho. Aí agora entrou em cultura woke, né? É isso que ele tá falando, né? Já era. Então eles ficam vendo que... Já era maluquice até agora, os 13 minutos de maluquice. Daqui em diante é maluquice em dobro. Por exemplo... Extrema imprensa. O motivo da minha opressão é o corpo em que eu vivo. Né? O motivo da minha opressão é o corpo que eu vivo. O corpo em que eu vivo, eu não quero mais ser homem, eu me sinto mulher, né? Meu Deus, ele não tá lançando essa, velho. E como eu me sinto mulher, eu preciso fazer uma modificação aqui no meu corpo, etc. Pra... Se aproxima da gnose, né? A matéria fica ruim. Como que chegou nesse ponto, velho? Como que chegou nesse ponto? Tava falando de Marx, mano.
Agora é cultura woke. Para essa pessoa, né? Ela quer transformar a matéria que ela vive, né? Exatamente. A gnose, né, como a gente sabe, ela vê a matéria como má, né? Você precisa romper ali aquele invólucro da matéria para libertar o elemento espiritual que está ali dentro, que é um elemento de espontaneidade, né? Você sempre trabalha com essa dualidade, né, de opressão e espontaneidade. Você tem que libertar a pessoa para a sua espontaneidade. Ela que está presa na matéria, que está aferrada aos grilhões de alguma opressão, que diga-se de passagem, não é ela que vai dizer qual é uma ordem que vem do alto, né? Você É uma ordem que vem do alto. estudou a gnose ou não? Eu estudei um pouco, inclusive, né? Na faculdade? Ele tá zoando? Não tá zoando, ele acredita muito no que ele tá falando. Ele acredita, mano, muito. Olha a convicção na cara dele. Ele tá realmente acreditando no que ele tá falando. Não, né? Na faculdade nem se ouve falar disso. Nem se ouve. Por que será? Falar disso. Nem né? dos antigos, aquela primeira gnose dos primeiros tempos, nada? Eu não ouvi essa expressão na faculdade, eu posso dizer com tranquilidade. No curso de filosofia eu não ouvi essa expressão. será? E olha que eu tive 2 anos de grego clássico, né? Não ouvimos essa expressão. Eu tomei conhecimento disso com o professor Orlando, né? Naquele debate que ele teve com o Olavo de Carvalho, né? Quando ele trouxe Olavo de Carvalho, cara. esse tema aí da gnose à tona, e eu comecei a prestar atenção naquilo, né? Eu vi as palestras dele, né? Li os livros e vi que a coisa é realmente séria e é uma força agente, né? Na A coisa é realmente séria. Mano, o cara leva o Olavo de Carvalho a sério, mano. história que tá... E como é que você vê a relação da influência da gnose nos pensadores? Você chegou a fazer essa abordagem ou não? Olha, hoje em dia no meu estudo, eu sempre tento fazer essa ligação, né? Eu sempre tento fazer essa ligação e no caso do Marx é algo muito claro, né? No caso do Marx Muito claro. Igual a alienação que o trabalhador entrega. é uma gnose cabalística mesmo, né? Porque Cabalística. o operário é o quê, né? A classe operária A operário é o quê? Vamos lá. Voltou pro marxismo, vamos ver. O operário é... é o quê? É aquele conjunto, aquele conjunto do povo eleito, né? O povo eleito. Povo eleito. O Marx tava dormindo. Aí o anjo Gabriel desceu. Chacoalhou o ombro do Marx. Acorda, Marx. Aí Marx, o que tá acontecendo? Marx fez assim com o olho. Anjo Gabriel? Aí o Gabriel olhou. Sim, Marx, sou eu, Anjo Gabriel. Eu vim entregar a mensagem de Deus pra você. Sim, Anjo Gabriel, fala, qual que é a mensagem de Deus? Você deve pregar que o proletariado é o escolhido, é o povo eleito. E foi assim. Aí Marx acordou no dia seguinte, escreveu um manifesto comunista, tal. Foi assim que aconteceu. eleito que está agrilhoado, acorrentado e que precisa se unir para juntar todas aquelas centelhas divinas, né? Se livrar daquela matéria opressora e fazer a revolução e construir uma sociedade inteiramente nova. E o anjo era nada mais, nada menos do que George Soros. E aí tem um ponto muito importante, né? Tem um ponto muito importante que as pessoas costumam... hoje em dia, ninguém faz essa cobrança para os pensadores inspirados aí pela tradição marxista. Que tipo de sociedade que você propõe para depois de fazer a revolução? A resposta vai ser sempre, não sei, né? Quando chegar lá, a gente decide, né? Então, o próprio Marx fala sobre isso. O próprio Marx... Tem um livrinho curtinho, meu amigo. Curtinho. Você que é doutor em filosofia, leia. A Crítica ao Programa de Gotha. Tudo que você precisa saber de como vai ser depois da Revolução tá lá. E se você quiser mais coisa ainda, você também pode pegar a Guerra Civil na França, que o Marx vai falar sobre
a Comuna de Paris, ali também tem coisas a mais. E se você não entende por que a gente não consegue falar em detalhes por que existe, como que vai ser a sociedade socialista, é porque você simplesmente não entendeu qual que é o ponto do materialismo histórico dialético, qual que é o ponto do pensamento de Marx. Porque tá lá, quando você entende, você vê que não é possível fazer uma previsão de como é o socialismo, de como é a sociedade depois da Revolução. Mas também não é jogado assim. Não é tipo, a gente não faz ideia como vai ser. A gente faz ideia. O objetivo é acabar com a propriedade privada dos meios de produção. É acabar com a alienação do trabalhador. É fazer a emancipação da humanidade. Mas você não percebe isso. Porque você não entendeu Marx. Pelo que você fala aí no vídeo, dá pra perceber que você não entendeu nada da teoria marxista. Nada. Nada. Como vai Acusando os marxistas de não serem idealistas. Beleza pura. Então. ser o comunismo, a gente decide depois. Então eles Decide depois, não é assim. A gente não fala porque a gente precisa das condições materiais pra desvendar como vai ser. A gente não vai ficar fazendo futurologia. fogem para essas. Eles fogem para essas. Tá, mas tu que sabe, quantos sorvetes vai ter no comunismo? Para essas frases feitas, né? Ah, os homens serão livres, os homens sacudirão as suas correntes. No comunismo todo mundo vai ter jetpack. Sacudirão suas correntes, eu nunca ouvi essa frase. Né? Viverão mais felizes. É sempre essa conversa vaga. Quando o Conversa vaga. marxismo fala. Não, interessante, a gente tá aí, ó, 18, quase 17 minutos, no último minuto do vídeo, e ele não fala um dos pontos cruciais da obra de Marx, que é a propriedade privada, né? Interessante, né? Doutor em filosofia explica a essência da obra de Marx e não fala sobre a propriedade privada, cara. Isso é muito doido. Como é raso esse debate. O cara não fala uma vez sequer sobre propriedade privada. Não fala uma vez sequer sobre propriedade privada. E ainda mais, essência, ele não fala uma vez sobre... não usa uma vez a palavra dialética. E nem materialismo. A essência da obra de Marx, o cara passou longe. Mas muito longe. Muito longe. A respeito da sociedade futura, o discurso ele se torna propositalmente de cunho poético. Né? Ele se torna propositalmente de cunho poético, cada vez mais vago, e eu posso dizer com tranquilidade, hoje em dia cada vez mais brega. Brega! Você que tá no chat aí, você que tá no YouTube, você é brega. Cada vez mais brega, porque quando você ouve, né, aquele pessoal dizendo como vai ser a sociedade futura, seus brega. Nossa, que mau gosto, né? A sociedade futura vai parecer o quê? Vai parecer uma rave, né? Uma rave. Marxismo-leninismo revista. Uma rave com intervalos de show sertanejo, né? Uma coisa assim. Então, é realmente uma perspectiva... Ah, não, agora ele pegou pesado. Não gosto de rave. Perspectiva aterradora. Então, sobre a influência da gnose no pensamento do Marx, ela é muito clara, ela é muito permanente, né? E ela tá ali como uma força motriz aí de toda a sua crítica. Você acaba de assistir um corte do Caravela. Muito ruim, cara. Muito ruim, velho. Essência do marxismo, o cara, tipo, errou feio. Feio, velho. Muito feio. Muito, mas muito feio.